Vamos lá, resolvendo a questão 24, ela fala o seguinte: dados os conjuntos A, então a gente vai anotando as informações. Conjunto A, 1, 2, 3, 4. E o conjunto B, os elementos 3, 4, 5. Pergunta, então o número de elementos de A união B é igual a. Então ele pergunta o número de elementos daqui significa elementos de A união B. Esse sinal aqui significa união, ou seja, vem de unir. Então é basicamente pegar os elementos do conjunto A e unir com os elementos do conjunto B. Então, esse conjunto A união B seria o que? Seria os elementos de A e B. Então então a gente une, que seria 1, 2. Reparem que o 3 ele aparece tanto no A quanto no B. Então a gente não precisa colocar ali duas vezes, somente uma. Então o número 3, o 4 e o 4 é a mesma coisa, aparece nos dois. Então a gente repete ele aqui. E por último o 5. Então esse é o conjunto A união B. O número de elementos de A união B vai ser o que? Simplesmente a gente conta. 1, 2, 3, 4, 5. 5 elementos. Então a resposta 5 elementos, que seria letra C. A questão de número 25, ela fala o seguinte: considere o conjunto C dado por C 2, 4, 8, x, y. Então a gente vai anotando as informações. 2, 4, 8, x, y. Em que x e y são números inteiros. Ok. Sabendo que a soma dos elementos de C resulta em 44 e que o valor de y é o dobro do valor de x, então a gente para por aqui. Até então, ele fala que a soma dos elementos, ou seja, esses elementos aqui, é 44. Então a gente anota a informação: 2 mais 4 mais 8 mais x mais y é igual a 44. E ele fala que o valor de y é o dobro do valor de x, ou seja, o y ele é igual a 2 vezes o x. Nessa ordem, então ele fala, então ele pergunta, então ele quer saber o que? A diferença entre y e x nessa ordem. Então ele quer saber isso. Então, para a gente ter essa informação, a gente precisa encontrar o valor de y e o valor de x. Aqui a gente consegue arrumar, ó, 2 mais 4 mais 8, isso é 14. Então a gente vai trazer para cá, vai repetir. 14 mais x mais y, isso é igual a 44. X mais y é igual a 44. Reparem que o 14 eu não desci para cá, porque aqui ele está antes da igualdade, o sinal de mais. Então vou passar ele para cá e o sinal vai ficar negativo. Então vai ser 44 menos 14. Portanto, x mais y é igual a 30. A gente sabe que a gente tem aqui duas equações com duas incógnitas. Então a gente consegue facilmente encontrar o valor dessas incógnitas. Reparem que ele fala que o y é igual a 2x. Então esse valor aqui eu vou colocar, substituir aqui. Então vai ficar x mais y, que é no caso 2x, é igual a 30. X mais 2x é igual a 3x.
Então 3x é igual a 30. Eu desço o 3 para cá. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. Então x é igual a 30 dividido por 3. Logo, 30 dividido por 3, isso é igual a 10. Então o valor de x a gente já encontrou, que é esse. Tendo em vista que a gente tem o valor de x, então é só a gente apenas substituir aqui esse valor e encontra facilmente o y. Então y é igual a 2 vezes o x, y é igual a 2 vezes, qual que é o valor de x? O valor de x é 10. Então a gente coloca aqui, 2 vezes 10 é igual a 20. Esse é o valor de y. Ele, a questão que é o que? Que é x y menos x. Qual que é o valor de y? É 20. E o valor de x é 10. Então, 20 menos 10, a resposta número 10, que seria a letra E.